Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as coisas que vocês poucos sabem, mas que estão completamente envolvidas no ganho de massa muscular. A primeira coisa que você acabou desprezando na sua rotina foi a noção de que o seu corpo ele aguenta uma quantidade de informação física, ou seja, de esforço, limitado. Mas o que você talvez não saiba é que não é quanto mais esforço melhor. Existe a necessidade de você fazer um esforço direcionado, que tenha uma quantidade certa. Essa é a grande dificuldade quando você fala em atividade física como meio de obtenção de massa muscular. Em primeiro lugar, porque a massa muscular ela não é um tecido inerte, é um tecido que tem funções. Algumas funções fundamentais do tecido muscular e que precisam ser respeitadas quando você está trabalhando ele dentro do exercício são força, potência, resistência, flexibilidade, resistência anaeróbica, resistência aeróbica. E essas capacidades, elas estão associadas à capacidade, portanto, de fazer trabalho, e quando de uma situação muito equilibrada, onde essas capacidades elas cresçam de forma equilibrada, você tem a condição de construir massa muscular. Massa muscular, então, não é você trabalhar o seu músculo no máximo, é trabalhar uma informação que seja para aumentar o seu músculo. Pensa o seguinte, quando você para ler um livro, você junta letras, as letras formam uma palavra, as palavras formam frases, as frases formam uma ideia, a ideia você consome, o seu córtex transforma isso numa memória, a memória é aprendizado. Ou seja, o que está no texto, o caractere, ele é uma informação cognitiva. E o exercício? O exercício é tensão muscular sustentada ou então tensão muscular repetida numa alta velocidade, ela se torna informação também. Guarda essa ideia e entenda o seguinte, se você fosse pegar um livro, que não fosse de fato um livro, fosse uma máquina de escrever, que alguma criança foi lá e bateu aleatoriamente nas palavras, você estaria lendo? Você estaria tentando ler. Isso seria alguma informação? Não. Seria escrita? Sim. O exercício é a mesma coisa. Se você não formata a informação que o seu músculo vai receber, o que tende a acontecer é só esforço. Se você tentar ler um livro escrito dessa forma, aleatoriamente, você pegar lá, ele foi escrito 60 páginas, que não conecta nada com nada, você vai sentir o maior cansaço cognitivo, psíquico, inteligente da sua vida. Da mesma forma que se você for fazer 60 minutos de exercício, onde você não tem um direcionamento correto para o que se deve fazer, você vai cansar à toa. E eu sei que agora eu cutuquei em bastante gente porque você está fazendo aeróbico misturado com musculação, está misturando 2, 3 exercícios diferentes, você não está cuidando da forma e execução desses exercícios, você está colocando peso demais e não está conseguindo atingir o músculo-alvo, ou você está colocando peso de menos e não está conseguindo gerar a informação principal do músculo, que é o tempo sob tensão. Se você já começou a entender o que eu digo e você já começou a ficar preocupado, falar, nossa, mas como eu gero então tempo sob tensão da maneira adequada? Eu garanto para você que a gente pode conversar sobre esse assunto durante quase uma tarde inteira, porque é um assunto extremamente interessante e que quando você chegar na sala de musculação para executar aquilo que você aprendeu, você vai sentir muito mais do uso do seu músculo do que você está acostumado. Isso não quer dizer que você vai cansar mais à toa. Isso quer dizer que aquilo que você faz será mais eficiente. E se você trabalhar sabendo o que é eficiência muscular, você vai ver que numa fase inicial, um treino que você fazia 1h30, feito certinho, você vai terminar ele ou vai terminar de estimular o seu físico em 20, 25 minutos. Ah, mas aí não é muito pouco? Não existe um muito pouco. Existe aquilo que o seu físico tolera. Se você fizer mais do que seu físico tolera, a tendência é que a informação que você forneceu para ele vai ser uma informação destruída, vai ser uma informação sem um começo, sem um fim, e que, portanto, não tem capacidade de modificar o seu físico ou então modificar seu metabolismo. Agora, entregando essa informação de uma forma precisa, de um jeito de qualidade, mantendo seu músculo funcionando e eficiente durante um treino inteiro, você vai ver que muitas vezes um treino que você faz em dias alternados acaba sendo muito mais eficiente do que você ir para a academia e tentar se arrebentar dia após dia, final de semana após final de semana. A ideia é que você tenha a condição de fazer alguma coisa que fique dentro do limite do razoável. Deve existir uma série de situações. E uma delas é
Se você não é um atleta profissional, se você não vive do seu físico, você tem que criar um físico que viva e que sirva para a sua vida. Senão você está criando uma vida que serve só para o seu físico. Eu garanto para você que você não vai conseguir sustentar essas alterações por muito tempo. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. E eu acho que eu consigo te dar uma boa direção para aquilo que você precisa, para entender exatamente como a atividade física vai ajudar você nessa caminhada e como o exercício precisa ser feito, construído, para que de fato você sinta que está fazendo alguma coisa e que algum resultado apareça para justificar o esforço que você tem. Vem comigo que eu te ajudo nessa. Um abraço!